Bom dia, pessoal. Vamos então começar a nossa aula 73, que é sobre relações cujos gráficos são retas, certo? Então, dentro das relações que nós vamos trabalhar, todos os gráficos vão ser representados em retas, certo? Então, qual é essa relação, né? Então, toda relação que nós tivermos desta forma, ax mais by mais c igual a zero, com A, B e C em números reais, certo? Sabendo que A e B, ambos, certo? Ao mesmo tempo, vamos dizer assim, eles não podem zerar. Eu não posso ter 0 para X e 0 para Y, certo? Então, é essa a condição que nós temos para que essas relações sejam expressas dentro de um gráfico com uma reta, certo? Então, vamos trabalhar essa situaçãozinha aqui. Aqui eu deixei mais ou menos pronto para vocês. O primeiro exercício lá da página 69, ele fala fazer os gráficos das relações, certo? Então, a relação, lembre-se, é essa relação que nós temos. Ax mais by mais c, sendo essas especificações números reais, certo? Aonde ambos, certo? Ó, ambos, eu vou colocar aqui até de uma corzinha diferente, ó, não podem ser nulos. Eu não posso ter x0 e y0 ao mesmo tempo, certo? Então, nós vamos pegar essa relaçãozinha aqui e vamos jogar ela aqui para vocês enxergarem o que nós estamos fazendo, certo? Então, nós temos aqui, ó, y igual a menos x. Nós vamos ter que seguir essa sequência. Então, olha só, o x sai daqui e vai lá para o outro lado. Então, ele se torna positivo, certo? O y ele já está no lugar dele, então ele permanece lá. E o c nós não temos, certo? Então, igual a zero. Então, nós temos x mais y, né, igual a zero. Certo? E aí eu vou estabelecer, né, dois pontinhos aqui, deixa eu diminuir isso aqui um pouco, eu vou estabilizar aqui a relação de x para que nós possamos achar o nosso y, certo? Então eu já coloquei aqui, ó, eu quero saber quando x for 1, quanto vai ser o meu y, e quando ele for menos 1, certo? Então nós vamos fazer essa equaçãozinha aqui, ó, eu substituo o x pelo número que ele vale, certo? Então, ó, mais y é igual a zero, uma equação de primeiro grau, certo? Então, y é igual, 1 passa para lá, menos 1. Então, quando o meu x nessa relação for 1, o meu y será menos 1, certo? Agora, perdão. Agora, nós vamos colocar aqui quando... Opa, só um minutinho aqui que ele não saiu, né? Quando for, oh, Jesus amado, só um minutinho, pessoal, aqui ó, apertei, tecla errada, vamos colocar ele aqui, ó, certo? Agora, quando o meu x for menos 1, o meu y será o quê? 1, certo? Ó, o y está no lugar dele, o menos 1 passa lá para o outro lado, então eu tenho exatamente essas relações. E aí o que eu vou fazer? Eu vou encontrar esses pontos aqui, ó, dentro do meu gráfico, certo? Vou colocar lá 1x menos 1y, né, exatamente aqui, ó, acho um ponto. Menos 1x com 1y, acho outro ponto e passo a reta entre esses dois pontos, certo? Vamos dar uma olhadinha no GeoGebra para ver como fica isso, tá bom? Então, estamos aqui no GeoGebra, pessoal, é só vocês entrarem aqui em Google, certo? Coloca lá GeoGebra Online, ele vai aparecer o Classic para vocês, e aí vocês, né, cliquem lá, porque ele é o que menos trava, tá bom? E aí aparece essa tela para você e você vai usar aqui a função de x, certo? E você vai colocar a equação que ele te deu, a função que ele te deu, né? Y é igual a menos x. Ele já dá o ponto para você, ó, né? Então veja aqui, ó, que o ponto 1 e menos 1 está classificado aqui, ó. O ponto 1 e menos 1 também está classificado aqui, ó. Passa por aqui, por aqui. Professora, e se eu quisesse, por exemplo, colocar lá para x2 e menos 2? Veja aqui, ó, 2 e menos 2, né, ó.
2 e menos 2. E se eu quisesse colocar 3 e menos 3? 3 e menos 3, certo? Então, você veja aí que ele passou pelo centro, né? Passando pelo ponto de origem, certinho, ok? E, ó, você pode estabilizar lá o ponto que você quiser para x, certo? Que ele vai dar exatamente a sua funçãozinha aqui, ok? Vamos voltar lá, né? Para nossa aulinha. Então, primeiro exercício feito, vamos para o segundo, certo? Lembrando que você tem uma relação aqui a ser estabilizada, certo? Então, olha lá o que aconteceu, ó. Nós temos, vamos colocar isso aqui dentro, né? Eu tenho o y igual a menos 4, mas cadê o x? O x eu não tenho, certo? Mas o y não ficou de fora, então ele está dentro da nossa situação. Lembre-se que A e B, ambos não podem zerar juntos, certo? Então, nós vamos ter lá y, né? Vou colocar aqui para vocês, de baixo, para vocês enxergarem, né? Ele não muda de sinal porque ele está com a mesma, no mesmo lugarzinho, né? Na mesma situação que a gente propôs aqui. E esse menos 4 é um número real de valor de C. Então, ele vai ficar positivo aqui, ó, certo? E nós vamos zerar isso. Igual a 0, certo? Muito bem. Então, dentro dessa situação, nós vamos lá achar esses valores, certo? O valor de y, né? E ele já falou quanto y vale, eu nem precisava ter feito isso aqui, né? Porque ele mesmo já falou, y é igual a menos 4, né? Então, é menos 4 mesmo, ok? Veja que eu não tenho o valor de x. Então, lembre-se, né, que nós temos um par ordenado aqui. Quem foi que zerou? O x, não foi? Então, ele é 0, porque eu não tenho essa condição, certo? E menos 4, esse é o meu par ordenado que nós temos aí, certo? Então, vou aumentar aqui um pouquinho para vocês verem, tá bom? Deixa eu pegar lá as minhas setinhas, né? Eu acho que eu nem vou usar essa seta aqui porque o gráfico é bem básico. Vou pegar essa reta aqui já direto, tá bom? Ele é mais fácil para a gente trabalhar. Então, olha só, nós temos o 0 e o menos 4. Vou colocar o menos 4 aqui, tá bom? Então, menos 4, certo? 0 e menos 4, então o nosso ponto, ele estaria exatamente aqui, né? Ó, nosso pontinho. E a nossa retinha vai passar exatamente aonde? Exatamente nesse eixo aqui, ó, né? O que aconteceu aqui, pessoal, ó? Aconteceu que essa reta aqui que foi representada aqui para nós, ela é uma reta paralela, né? Logo, essa reta, ela é paralela a que eixo? Ao eixo X, né? Vamos lá no GeoGebra para a gente poder dar uma olhada nessa equaçãozinha aí. Então, aqui, vamos, né, apagar essa equação. E aí, você vai colocar a sua equaçãozinha lá, né? Equação não, né, pessoal? Função, né? Melhor dizendo, tá? Menos 4. Olha lá. Certo? Exatamente uma reta paralela ao nosso eixo X. Certo? Vamos voltar à nossa aula lá. Então, exercício pronto, certo? Feito. Belezinha. Agora, nós vamos ao exercício C. Eu vou transferir essa reta já para lá. Lembrando, pessoal, né, sempre da nossa relaçãozinha, tá? Sempre dessa relação. Então, vamos lá. Agora, nós vamos ter outra situação para ele te mostrar, ó. X menos 2 é igual a 0. Então, quem que ele zera aqui? Ele tem o x, né? Ele já deu, já para você estar dentro dos conformes, né? X menos 2, só que esse menos 2, ele está aqui, ó. Menos 2, e isso aqui é igual a 0, certo? Então, quem que ele zera para você, ó? Ele zera exatamente a letra B, certo? O Bzinho aqui, né? Que seria o Y, certo? Então, vamos fazer essa equaçãozinha aqui, tá? Vou juntar eles aqui, essa equaçãozinha de primeiro grau. Então, nós temos aí x vai ser igual, o 2 pula lá para o outro lado, positivo igual a 2, certo? Então, nós vamos aumentar aqui para a gente poder fazer o gráfico, ó.
certo? Então, que ponto que nós temos aqui? O x é quem? O x é 2, nós estamos falando que x é igual a 2, né? E o y, quem seria o y? É 0, pessoal, certo? Lembre-se que aqui, ó, nós não tivemos nada acompanhado com o y, né? Então, não teve ambos zerando, ok? Então, muito bem. Dentro dessa situação, nós vamos ter esse gráfico. Então, nós vamos colocar lá o x2, né? Vou colocar ele aqui, ok? E o ponto, deixa eu pegar o nosso pontinho lá. E o nosso ponto está exatamente aqui. Então, a nossa reta vai passar aonde? Nossa retinha vai passar em cima desse pontinho aqui, ó. Certo? Deixa eu dar uma acertadinha aqui, que ficou meio tortinha. Certo? Ele vai passar exatamente ali. Então, essa reta ela é paralela a que eixo? Ao eixo Y, certo? Se nós formos lá no GeoGebra e colocar essa função, deixa eu colocar aqui apagar, né? Vamos colocar essa função, ó, x menos 2 é igual a 0. Exatamente aqui, ó, certo? Paralela ao nosso eixo Y. O Y está exatamente aqui e a nossa paralela aqui. Então, você nem precisou fazer o gráfico, ó, certo? O GeoGebra já mandou para você o que aconteceu dentro dessa aula, ok? Vamos lá para o próximo. Próximo exercício, lembrando aqui, né, que você tem uma sentença a ser trabalhada, uma relação, né? Vamos apagar tudo isso aqui que é do outro exercício. Então, vamos lá. Vamos colocar todo mundo dentro da sua ordem, porque tem coisa fora de ordem aqui, né? Então, vamos colocar na ordem aqui. Eu tenho menos 3x, então, ó que belezinha, ó. Menos 3x, mais o y, né? Lembre-se, quando não tem número na frente, vale 1. E o nosso czinho que vale 3, isso é igual a 0, ó, certinha a nossa relação aí, certo? Então, ele está lá bonitinho. Então, nós vamos determinar o quê? Nós vamos determinar alguns pontos, né? Vou pegar esse aqui. Vou apagar esse aqui. E eu vou determinar, ou eu determino x ou eu determino y, tá, pessoal? Por exemplo, ó, eu quero determinar quando x for 0, que vai ser o y. E quando o y for 0? Eu quero determinar o valor de x, certo? Então, nós vamos usar exatamente essa situaçãozinha aqui. Então, o que nós vamos fazer? A primeira situação é o x, né? Então, eu vou pegar esse x aqui, ó, eu vou tirar ele e vou multiplicar com o que ele vale, certo? Que é vezes 0. Mais o nosso y menos 3, que é igual a 0. Ok? Menos 3 vezes 0, todo número multiplicado por 0 é 0, né? Então, nós vamos ter mais y menos 3 igual a 0. O y de um lado, belezinha? E o menos 3 do outro lado. Então, de menos ele passa para mais, né? Então, quando o meu x, nessa relação, quando o meu x for 0, o meu y será 3, certo? Vou dar uma diminuidinha aqui, para a gente poder fazer o y agora, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar essa relação não precisa, vamos pegar essa daqui, tá bom? Vamos fazer essa daqui aqui agora, ó. Então, eu tenho o x tranquilo, né? O xzinho aqui, eu quero saber o valor dele. É o y que eu determinei como 0. Então, vou deixar ele coloridinho aqui para vocês observarem, ó. Veja que eu tirei o y, coloquei o 0, porque eu quero saber agora, quando o y for 0, quanto será o valor de x, certo? Então, é isso que eu quero. Então, nós vamos ter uma equação de primeiro grau novamente, né? Menos 3x é igual, o 3 negativo passa para lá, né? Positivo, né? Então, eu vou ter x igual a 3 dividido por menos 3, certo? E aí, esse x aqui vai ser menos 1.
Então, vou colocar aqui menos 1, quando o meu y, dentro dessa relação, tá, for determinado em 0, o meu x será menos 1. Então, vamos lá. Nós vamos determinar esses pontos que nós temos aqui, que é o 0, né, o 3y, então vou colocar ele mais ou menos aqui, e o menos 1, o 3 aqui, e o menos 1, eu vou colocar aqui mais ou menos, tá bom? Prontinho. Então, nós temos 2 pontos, vou pegar aqui o meu pontinho, né? Então, eu tenho 0 e 3, que seria esse ponto aqui, e eu tenho o menos 1 e o 0, exatamente aqui, certo? Então, a minha reta vai passar bem aqui. Então, vou pegar minha retinha aqui. E vou passar exatamente aqui, ó. Certo? Ó, menos 1 e 3. Belezinha. Então, a relação, mais uma vez, deu certo em relação ao nosso gráfico para a reta, certo? Vamos no GeoGebra. Vamos apagar esse aqui, né? E vamos colocar lá o que ele havia nos dado, certo? Que é y menos 3x menos 3 é igual a 0, certo? Deixa eu mexer aqui para tentar achar o valor que nós trabalhamos aqui. Calma aí. Menos 1, né? Que ele tá muito... Calma aí. Conforme você mexe nesse GeoGebra aqui, ele vai de 10 em 10, de 5 em 5, faltando só mais um pouquinho. Aqui, ó. Peguei certinho aqui agora, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele passou exatamente pelos 2 pontos que nós estabilizamos, ó. Certo? Então, veja que aqui o GeoGebra, pessoal, vocês podem ir aumentando, pode ir diminuindo, para vocês verem quais são os outros pontos se vocês tivessem escolhido outras situações. Por exemplo, nós escolhemos o 0 para x e 0 para y. Mas se eu tivesse escolhido outro, por exemplo, se eu tivesse escolhido 1 para 1, 2 para 2, certo? Então, o GeoGebra mostra exatamente os pontos que essa reta vai cruzar, certo? Então, tá aí o nosso ponto que nós aderimos para ele cruzar, certo? Voltando lá para a nossa aulinha, nós temos aqui agora um outro exercício, que é o exercício 2, determine uma relação entre x e y, cujos gráficos seja uma reta que passa por esses 2 pontos, né, ordenados que eles deram aí, 2 pares, né, ordenados, certo? Então, nós vamos trabalhar com essa situação aí e bora lá dentro da relação, tá? Não podemos esquecer que nós temos aqui uma relaçãozinha a ser trabalhada, que é exatamente essa daqui. Então, vamos trabalhar com essa relação aqui, certo? E vamos tirar pontinho por pontinho, certo? Então, vamos lá. Vamos trabalhar com 2 relações, né? Eu vou colocar aqui, ó, 2 relações. Nós temos a primeira relação desse par e a segunda relação aqui, certo? Então, o x vale quanto? X aqui vale 3. E o y vale 2. E o c? O c, infelizmente, tá aí, né? Nós não temos ele. Então, como é que isso vai ficar representado para nós? Devido a esse c não estar aí, né? Eu vou apagar que fica mais fácil, tá, pessoal? Então, ele vai ficar exatamente isso aqui, certo? Beleza. E o resto, professora, se é 0, 0, ó, ambos zeraram, certo? Então, ó, eu tenho quem? C igual a 0, certo? Então, muito bem, vamos fazer
equação, essa equaçãozinha aqui primeiro, certo? E trabalhar esses pontos. Então, nós vamos trabalhar aqui a relação do ponto B, tá bom? Vou escolher aqui o ponto B, que é o ponto Y, né? Deixa eu só pegar esse aqui, eu vou colocar esse aqui, tá bom? Para não esquecer de trabalhar com ele. Então, vamos lá. Então, vamos pegar esse 2y, né? 2y vai ser aí igual a menos 3x, né? Que ele pulou lá, a cerquinha. Muito bem. Aí nós vamos ter y igual a menos 3 sobre quem? Sobre 2, certo? E dentro dessa situação, nós temos o valor de a, certo? Por quê? Porque nós trabalhamos aqui a situação em B, né? Nós deixamos o B isolado. Então, isso aqui é o que nós temos de a, certo? Então, logo, toda a relação dessa forma aqui, ó, vou escrever aqui embaixo para vocês, certo? Que ficou, né? AX é igual a menos 3 AY sobre 2 igual a 0, certo? Então, toda a relação dessa forma com A diferente de 0, tem como gráfico uma reta, certo? Uma relação entre x e y que nós podemos determinar é exatamente isso aqui, ó, certo? Que nós estamos trabalhando. X menos 3 sobre 2, y igual a 0. Então, essa seria a relação trabalhada em x e y aí que nós temos, certo? Ele não... Deixa eu ver se ele pede para fazer o gráfico aqui. Não, ele não pede para fazer os gráficos, né? Então, é só essa relação mesmo, certo? Então, não vamos fazer gráfico dessa vez. Então, vamos lá. Vamos de novo. Vou explicar passo a passo, tá bom? Vou pegar lá a relaçãozinha que nós temos aqui, a relação, certo? Então, nós temos essa situação de menos 2 e 1, 3 e 0. Então, dentro dessa relação, nós vamos escrever o primeiro, certo? Ó, vou colocar uma setinha aqui. Para que a gente possa escrever aqui, tá bom? Então, vamos lá. Como é que vai ficar essa situação? Eu tiro o x e coloco o que ele vale, certo? Da primeira relação que nós temos lá. Então, nós vamos ter lá a vezes menos 2. Fechou, certo? Mais, diminuir um pouco para caber tudo aqui dentro dessa linha, tá bom? Então, vamos lá. Mais BY. Então, o Y vale 1, né? E vezes o B que nós temos lá, certo? Mais o C, que é igual a 0. Beleza. Agora, nós vamos trabalhar aqui, ó, com essa relação com o outro par ordenado que eles deram lá. Opa. Vou colocar aqui, né? E vamos lá, então, colocar essa relação. Então, nós temos A vezes o valor de 3, que é x, mais o BY, que é 0. Então, ele fez o favor de me zerar aqui, né? Mais o C, que é igual a 0, certo? Então, vamos trabalhar com essas condições que nós temos aqui. Então, vamos lá, pessoal. Vamos pegar essa relação que nós fizemos e essa relação que nós fizemos, certo? Vou colocar as duas aqui, ó, porque nós vamos ter que trabalhar com as duas ao mesmo tempo, certo? Então, nós temos lá menos 2A,
menos 2A, mais, vou colocar um B aqui, tá bom? Um B, mais C igual a 0, certo? Ao mesmo tempo, eu vou trabalhar essa daqui, ó. Então, nós temos aqui 3A, né? Cadê? 3A. Esse 0B, a gente tira ele daí, né? Então, nós vamos ter mais... Opa! Oh, Jesus! Mais C, que é igual a 0. Certo? Então, muito bem. Dentro dessa equaçãozinha aqui, a gente já consegue... Vamos voltar aqui, ó, um pouquinho. Já consegue finalizar isso aqui, certo? Ó, C vai ser igual... O 3A passa lá para o outro lado, né? 3A, certo? Então, esse C aqui nós concluímos ele. Então, agora nós vamos concluir deste lado aqui agora, certo? Então, nós vamos ter menos 2A mais 1B, né? Cadê? 1B. O C, ó, tá vendo? Mais C, o C vale quanto? Exatamente isso aqui, ó. Certo? Então, nós vamos ter menos 3A. E isso aqui vai ser, 3A igual a 0. Certo? Vou trazer esse aqui de novo. Vou deixar esse aqui por enquanto, depois a gente vou jogando ele lá pro outro lado, certo? Então, agora, pessoal, fica fácil eu trabalhar com o isolamento de quem? De B, né? Porque eu já tenho 2A aqui, ó, tá vendo? Eu tenho A aqui e A aqui. Então, fica fácil eu trabalhar com o isolamento de B, né? O B, quando não tem número na frente, vale 1. Então, eu vou escrever ele dessa maneira, certo? O menos 2A vai passar lá pro outro lado, então, positivo. 2A e... nós vamos ter lá menos 3A, então vai ficar mais 3A, né? Muito bem. E aí, então, o B será igual a 5A. Não é isso? Belezinha. Então, olha só, nós vamos escrever qual foi a relação que ocorreu aqui, tá bom? Deixa eu colocar esse aqui no seu devido lugarzinho aqui, beleza? Certo? Então, nós vamos escrever a relação que nós tivemos aqui, certo? Então, vamos lá. AX mais, aqui, ó, deu o B, né? Veja aqui, ó, que o A nós não determinamos, né? Nós determinamos o B e determinamos o C, certo? Ó, então, o A vai ficar do jeitinho que ele tá. Agora, o B é BY, né? E o B é 5A. Então, nós determinamos como 5A quem? Y, certo? E o valorzinho de C? O valorzinho de C nós determinamos como menos 3A. Então, menos 3A, certo? E tudo isso aqui dentro da nossa relação, vai ser igual a 0, certo? Então, ó, com A diferente de 0, tem como gráfico uma reta, certo? Então, dentro aqui dessa situação, nós vamos ter a reta, que vai passar pelos pontos que nós aderimos aí, certo? Uma relação entre x e y, nós teremos como isso aqui? Nós teríamos exatamente isso aqui, ó. X mais 5y, né? Porque a gente tá tirando as letrinhas, certo? De A, B, C, menos 3. E isso aqui igual a 0, certo? Então, essa daqui é a relação que ele tanto queria para você expressar aí, certo? Então, você expressou através desse cálculo aí, ok? Vamos para o próximo. Ele pede para fazer a mesma coisa. Então, nós temos que ver a nossa relação. Vamos lá. E vamos fazer as substituições necessárias que nós temos, tanto para um quanto para o outro, tá bom? Eu só vou separar aqui, porque senão fica muito ruim na hora de trabalhar.
Então, eu vou colocar os dois aqui e nós vamos trabalhando aí com os dois, tá bom? Então, vamos fazer as substituições necessárias que nós temos. Então, vamos lá. Então, ó, o x vale quanto? Do primeiro par ordenado, 4, certo? E o b, que é o y, né? Seria 4, certo? Então, opa, só um minutinho. Na realidade é assim, né? É b e aqui vezes 4, certo? Mais o c. Ok? Então, trabalhamos com essa situação, vamos lá trabalhar com a outra também. Aqui. Então, copiar e colar aqui, né? E vamos estabilizar esses pontos agora para este, que é menos 1. Então, nós vamos ter a vezes menos 1 de x, né? Mais o nosso b, que é menos 1, também vamos fazer uma multiplicação, né? Aqui, menos 1. E o c, que é igual a 0, certo? Diminuir um pouquinho esse aqui. Pronto. E diminuir um pouquinho esse aqui também. Certo? Então, tá bom. Pronto, já fizemos aí dos dois pontinhos que nós temos, certo? Então, vamos trabalhar agora com esse ponto aqui em relação a esse ponto aqui, ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, melhor estabilizar esse ponto aqui primeiro. Então, vamos lá. Nós vamos ter aqui menos 1A. Eu vou colocar com os números para vocês observarem, tá bom? Depois a gente vai tirando esses pontinhos aqui. Mais e menos, né, pessoal? Nós vamos ter aqui menos, então nós vamos ter, né, aqui, ó, mais com menos 1b, certo? Multiplicado, então, essa situaçãozinha que nós temos, ok? E nós temos mais c, né? Mais c, que é igual a 0, ok? Então, trabalhamos aqui. Então, nós vamos achar aqui o valor de c, né? Que vai ficar fácil para nós agora trabalhar com essa situação. Então, c do mesmo lado, né? Cadê o meu czinho daqui? É igual menos 1a. Lembre-se, pessoal, que ele vai passar lá para o outro lado, então ele passa positivo. Então, eu já vou tirar esse númerozinho daqui, ó, tá? Porque não tem número na frente, vale 1, certo? Mais quem? Mais o nosso b. Lembre-se que esse 1 aqui, ele não é que ele desapareceu, eu deixei ele aqui para vocês irem observando, mas se eu fizesse isso aqui, ó, certo? Também estaria correto, sem problema algum, certo? Mas tem professor que não gosta que coloque o 1 aí, certo? Então, lembre-se que quando não tem número na frente de uma parte literal, ele vai valer aí 1. Então, estabilizamos aqui o nosso C, né? A mais B. E aí é a nossa jogada, nós vamos fazer isso aqui se transformar aqui, ó, certo? Então, nós trabalhamos com a equação que dá para trabalhar. Então, trabalhamos lá. Esse aqui fica como? Nós vamos ter lá 4A mais 4B mais o C, né, que é A mais B igual a 0, certo? Então, vamos lá. Esse aqui, ó, 4A mais A, nós vamos ter quanto? 5A, né? Então, 5A. Esse 4B, vamos colocar ele de outra letra, né? Mais o B, nós vamos ter aqui 5B. E isso aqui é igual a 0, certo? Muito bem. Vamos pegar esse Azinho aqui e arrumar, né? Lembre-se que o B aqui é como se fosse o Y, certo? Então, ele que eu vou isolar. Vou colocar aqui, ó. 5B é igual menos 5A, que veio lá do outro lado. Vamos dar um. Aí, nós temos B, que é igual
a menos 5A dividido por 5. Portanto, B igual menos 1, quem? Menos 1, A, né? Porque menos 5 dividido por 5, menos com mais é menos, 5 dividido por 5 é 1, então menos 1, A. Professora, posso escrever ele desta maneira? Pode, certo? Sem problema nenhum. Lembre-se que quando você não tem número na frente da parte literal, ele vale 1, ok? Então, estabelecido o B aqui, ó, ok? Então, vamos agora para essa daqui para poder resolver essa situação, certo? Então, nós temos aqui, ó, C é igual ao A, que nós não temos, ó, nós não encontramos o valor de A. Então, eu vou colocar A e o B. O B vale quanto mesmo? Ó, que nós colocamos aqui, ó. Ele vale menos A, certo? E A menos A, ou seja, 1 menos 1, quem que nós temos? O zero, certo? Então, nós vamos escrever essa relação aqui embaixo. Ó. Vamos lá escrever a relação desses pontos, né? Toda a relação da fórmula, da forma que nós vamos montar aqui, ó. AX menos AY é igual a zero, certo? Ó, lembrando que o A nós não encontramos, né, o valor de X e o valor de Y, que seria o B, que é o A, ó, certo? Por isso que nós colocamos aqui, ó, menos AY, certo? Muito bem. Dentro dessa relação, então, com A diferente de zero, o gráfico dessa relação vai ser uma reta. E como é que nós podemos escrever isso aqui, tirando a nossa relação? X menos Y, ele vai ser igual a zero, certo? Veja aqui, pessoal, que nós não, de novo, tá? Nós não achamos o valor de X, ó, tá? Então, ele permanece como AX, certo? Aqui, ó. Ai, professora, de onde que saiu esse AX? Esse AX saiu da nossa relação que nós não trabalhamos, nós não achamos o valor dele, certo? Nós achamos o valor de Y, que é o B, ó, certo? E o valorzinho de C aqui, que foi igual a zero, ok? Então, essa relação aí. O terceiro exercício, ele dá lá o gráfico, né? Ele dá exatamente esse gráfico com essa reta passando aí. Ele fala lá assim, ó, determine A onde A pertence aos números reais, para que a relação de 3y mais AX mais A ao quadrado seja igual a zero, tenha como gráfico a seguinte reta. Então, ele quer saber qual é a equação, qual é a função, né, que nós estamos trabalhando aqui, ó, dentro dessa situaçãozinha que nós temos, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós temos a fazer aqui, pessoal, é achar os pontos, né? Quem que é o nosso ponto ordenado que ele deu? O 1, que é o x, né? Lembrando que nós temos uma sequência a ser seguida para o par ordenado, por isso que você aprende plano cartesiano, certo? Então, 1x menos 4y, e aí nós vamos trabalhar dentro dessa equação que ele está pedindo, ó. Opa, deixa eu... Então, nós vamos estabelecer esses pontos lá. Vou só dar uma aumentadinha aqui, tá bom? Então, vamos lá. 3 vezes o nosso y, quem que é o nosso y? Menos 4. Aqui, ó, foi o que o gráfico nos contou, certo? Mais o a vezes o x, quanto que vale o nosso x? 1, certo? Mais 1, né? Não, perdão, mais a ao quadrado. A ao quadrado. E tudo isso é igual a zero, certo? Mas com menos, então nós vamos ter menos 12 aqui, mais 1 vezes a, nós vamos ter 1a, mais o a ao quadrado, que é igual a zero, certo? E aí nós vamos arrumar aqui para trabalhar com quem? Com uma equação de segundo grau, né? Delta
e também a parte do Bhaskara, certo? Então, vamos colocar todo mundo dentro dos seus devidos lugarzinhos aqui. Então, nós vamos ter A ao quadrado. Aí, nós temos o A, né? Esse 1A, já falei, né? 1A ou A é a mesma coisa, certo? Menos 12 é igual a zero. Então, agora é trabalhar com o delta, né? Deixa eu ver se eu consigo inserir aqui o delta. Queria trabalhar com o delta passo a passo com vocês. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ele estava aqui nas minhas funçõezinhas, mas aonde ele está, eu não lembro. Eu salvei ele aqui. Eu tenho esse aqui. Vamos nesse aqui, que é o que eu tenho, certo? Então, vamos separar aqui o A, que vale quanto? Quanto que é o coeficiente A? O coeficiente A vale 1. E o B? Vale 1 também. E o C? Menos 12, certo? Então, vamos substituir aqui o que ele pede, certo? Menos B, então nós temos 1. Pessoal, aqui, faça lá o delta certinho, tá? Eu vou fazer o delta. Vamos sair disso aqui e aí eu faço o delta mesmo. Depois a gente usa isso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo inserir pelo menos o delta aqui. Não tenho ele salvo também aqui. Vou colocar um triângulozinho qualquer aqui, só para você lembrar do delta, certo? Então, vamos lá. B ao quadrado, então a fórmula, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Aí nós temos o valor de delta, que é B ao quadrado. Quem que é o B? 1, né? Então, 1 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 12. Então, nós temos aqui 1 vezes 1, 1 menos com menos é mais, 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes o 12, nós vamos ter 48. E isso aqui, então, vai ser igual a 49, certo? Então, belezinha. Agora, nós vamos achar o valor de x1 e x2, né? Agora sim, nós podemos usar aquela fórmula que eu havia colocado. Para a gente trabalhar aqui, certo? Então, menos B, né? A fórmula é menos B, então nós temos no B 1. Então, vamos tirar aqui 1. Vou tirar aqui e vou colocar o mais, depois a gente usa com menos, tá? Essa raiz aqui, ó, o delta, o nosso delta foi 49, certo? E 2 vezes A é 2 vezes 1, certo? Igual a menos 1, mais a raiz de 49, que seria 7. E aí, nós temos dividido isso aqui por 2, né? Deixa eu... Só um minutinho. Vamos copiar e colar isso aqui. Então, nós temos menos 1, mais a raiz de 49, que é 7, né? Por 2. Então, isso aqui vai ser igual, novamente, mais 7 menos 1, nós vamos ter aqui 6, né? E 6 dividido por 2, nós temos o valor de 3, ok? Então, agora nós vamos fazer o x2, pessoal, usando a mesma situação daqui. O que vai mudar é esse sinalzinho aqui do lado, certo? Então, vamos lá. x2, opa. Deixa eu aumentar aqui
aqui. Então, x2, né? Aí nós temos esse sinal que nós vamos mudar, né? Com esse sinal aqui. Vamos conservar o sinal aqui, que é menos 8, né? E menos 8 dividido por 2, nós vamos ter menos 4, certo? Então, o nosso conjunto solução aqui, vamos colocar aqui nosso conjunto verdade, a solução, né? Nós temos menos 4 e o 3. Pessoal, aqui, né, muitos alunos perguntam, por que você coloca o x2 primeiro e depois o x1? Não é que eu coloco o x1 primeiro ou o x2 segundo. Aqui eu coloco na ordem, né, na ordem crescente. Então, eu sempre uso o sinal de mais aqui primeiro devido à fórmula, né, porque nós temos mais e menos ali, o mais em primeiro, o menos em segundo, então por isso que acontece essa situação e eu trabalho nessa situação, certo? Então, quando o número é negativo no x2, por exemplo, no meu conjunto verdade ele vai ficar com menos 4, certo? Em primeiro lugar e depois o 3 por uma situação de ordem crescente, tá bom? Do menor para o maior, certo? Então, temos essa relação aqui, beleza. Então, como é que nós vamos justificar o valorzinho de A lá? Então, deixa eu abrir aqui, né? E colocar aqui, ó. Então, nós vamos colocar lá assim, ó. Então, temos 2 pontos. Nós temos 3y, né? 3y menos 4x mais 16, que é igual a 0, certo? Então, vamos lá. Nós tínhamos essa situação, ó. Vou colocar aqui para vocês, tá bom? Para vocês relembrarem. Foi isso aqui que o nosso enunciado nos deu, ó. Certo? Vou colocar aqui em vermelhinho. Isso aqui foi o que o nosso enunciado nos deu. Dentro do enunciado, nós conseguimos, então, verificar o nosso conjunto verdade. Vou colocar ele aqui também, ó, para que a gente possa lembrar, certo? Pontos ordenados, né? X, Y. Então, nós temos aqui, ó, 3y, né? Menos 4x, que seria o valor de A que nós vimos lá, mais 16, certo? Como é que nós chegamos nesse 16? Então, vamos lá. Ele fala que o y é menos 4, né? Então, nós vamos ter lá 3 vezes menos 4. Menos 4 vezes 1. Lembrando que é disso aqui que nós estamos falando, ó. Tá bom? É disso aqui que nós estamos falando, do gráfico. Menos 1. Ok? Mais 16. E isso aqui é igual a 0. Então, nós temos menos 12, menos 4, mais 16. Isso aqui é igual a 0, certo? E aí, nós vamos ter aqui, ó, menos 16. Aliás, menos 16, não, perdão. Nós vamos ter aqui menos 12. Ia ser menos 16 mesmo, mas tá bom. Vamos colocar menos 12, 16 menos 4, nós teríamos aí mais 12, que seria igual a 0, certo? Então, essa situaçãozinha que nós temos aqui, deixa eu só ver aqui. Eu fiz esse aqui, beleza, certo? Como é que nós chegamos nessa situação aqui de 16, né? Então, vamos lá. Só que tem que zerar, né? Então, vamos lá. Nós tiramos lá no ponto esses 2 pontinhos aqui que nós temos, né? Menos 4 e 3. Então, nós vamos ter lá menos 4x, que foi o que nós achamos, né? Mais 3y, beleza? Mais um número qualquer que vai me dar igual a 0, ok? Então, belezinha, vamos lá.
menos 4 vezes o x lá do gráfico, que é 1, mais 3 vezes o y, que é menos 4 lá do gráfico, certo? Mas quanto que isso aqui vai dar igual a zero? Então, nós temos menos 4, mais com menos, menos 12, mais quanto aqui que vai dar zero? Então, nós temos menos 16, certo? Menos 16 mais quanto aqui que vai dar zero? 16, né? Então, esse espaço aqui, ó, ele vale 16, certo? Se eu fizer lá assim, ó, menos 16 mais 16, isso aqui vai ser igual a zero, certo? Então, respondido a nossa equaçãozinha lá que ele determinou, certo? Exercício prontinho lá. Então, os pontos que nós achamos, menos 4 e 3 do conjunto verdade. Só que isso foi uma situação de comprovação, tá bom, pessoal? Que ele zera a nossa equação de segundo grau, ok? Agora, o exercício de número 4. Deixa eu só ver aqui, ele pede os valores de gráfico, né? Faço o gráfico das seguintes relações, muito bem. Então, bora lá determinar essa situaçãozinha aqui. Veja aqui que ele dá um sistema para vocês, né? Y é igual a menos x e y é igual a 3 mais 2, certo? Então, ele usa a sentença e aí, certo? Então, muito bem. Aqui, pessoal, ó, ele já falou que o y é igual a menos x. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir o que é y, certo? Nós temos aqui, ó, o y, que é igual a 3x mais 2. Vamos fazer a substituição com esse y, que ele falou que é menos x, né? É igual a 3x mais 2. Uma equaçãozinha de primeiro grau, então menos x menos 3x é igual a 2, né? E aí nós temos menos 4x igual a 2, portanto, x será igual a menos 2 dividido por 4. E aí nós vamos ter aqui, a gente consegue fazer aqui uma simplificaçãozinha que vai dar, igual menos 1 sobre 2, né? Aqui, ó, eu vou simplificar por 2, certo? Tanto 2 quanto 4. Então, simplifiquei, ele vai ficar lá como menos 1 sobre 2. E agora nós vamos só fazer a substituição do x, né? Ó, não é isso aqui que ele falou? Vamos fazer a substituição agora, ó. Então, eu vou aumentar aqui um pouquinho, tá? Eu disse lá que x vale menos 1 sobre 2. Então, nós temos y é igual a menos 1 sobre 2, certo? E menos com menos é mais, né? Então, nós temos 1 sobre 2 positivo. Então, achamos dois pontos, pontos de x e ponto de y, certo? Feitinho. O que ele fala? Ele fala, faça o gráfico dessa relação, né? Então, nós vamos fazer esse gráfico aí da relação que nós temos. Qual é a relação que nós achamos? Menos 1 sobre 2 e 1 sobre 2, certo? Então, vamos abrir aqui. E aí, nós vamos ter esses dois pontos, né? Eu tenho y positivo, então y positivo, vou colocar aqui, tá? Ó, 1 sobre 2. 1 sobre 2. E aí, nós temos o x negativo, né? Então, eu vou colocar ele mais ou menos aqui, só que ele está negativo, certo? Belezinha. Então, x, y, né, eles se encontram aqui, vamos fazer aqui, deixa eu inserir aqui, deixa eu pegar lá em cima os meus pontinhos. Certo? Pra gente expressar aqui, ó. Então, certo? Então, o meu pontinho tá aqui assim.
certo? E pronto, né? Passando aqui a nossa retinha, cadê? Né? Passando a nossa retinha aqui, belezinha, certo? Gráfico pronto. E nós comprovamos que essa relação, né, ela vai ser determinada por reta dentro do nosso plano, certo? O próximo exercício e último, né, mudou a sentença aqui, ó, ele deu o mesmo sistema, só que ao invés de ele usar o ele usou o ou, então é um ou o outro, certo? Então, quando eu tenho a palavra ou, um ou o outro, eu vou estabelecer alguns pontos aqui para mim, certo? Então, vou apagar aqui, ó, que esse aqui é do primeiro exercício lá, tá bom? Então, nós vamos determinar algumas situações aqui, para o primeiro e para o segundo, certo? Então, eu quero saber quando o x for 1, o y será quanto? E quando o y for 1, certo? Então, eu vou usar essa sentença aqui primeiro, ó, para a gente poder trabalhar, tá bom? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, para vocês enxergarem, belezinha? Então, eu quero quando o x for 1, né? Então, y será igual a menos 1. Então, quando o x for 1 nessa relação, o y será menos 1, certo? Aqui eu vou apagar não, vou fazer aqui embaixo, tá bom? E quando o y for 1? Então, o y é 1, é igual a menos x passa de um lado, então fica x, né? Igual o 1 que passa do outro lado fica negativo, então ele será menos 1. Olha lá, certo? Então, essa primeira sentença aqui, belezinha. Agora, nós vamos para a segunda, que seria essa daqui, tá bom? Vamos dar uma aumentadinha aqui. Essa relação, né? Então, vamos lá. Aqui eu vou determinar o seguinte. Cadê meu pontinho? Aqui eu vou determinar o seguinte, quando x for 0 e y for 0, tá bom? Então, quando x for 0 e y for 0, o que vai acontecer? Lembre-se, pessoal, que a determinação desses pontos é você que faz, certo? Às vezes trabalhar com aqueles que têm muita dificuldade em trabalhar em matemática, trabalhar com os pontos menores fica mais fácil de visualizar, certo? Então, quando x for 0, vamos lá, y é igual a 3 vezes 0 mais 2. Tá vendo? Quando você é zero, fica tudo mais fácil, porque toda multiplicação por zero é zero. Então, 0 mais 2 é 2, certo? Então, quando o x for 0, o y será 2, certo? 0, 0, beleza. Certo? Agora, nós vamos fazer a outra parte da sentença que nós temos lá. Vou colocar aqui do outro lado, tá? Deixa eu ver se dá para colocar aqui embaixo. Vou subindo ele aqui, ó. Agora eu vou fazer quando y for 0, certo? Ó, 0 é igual a 3x mais 2. Então, o 0 é nulo, né? O menos 3, ou 3x passa para lá como menos 3x, que é igual a 2. Portanto, x vai ser igual a menos 2 sobre 3. Então, isso aqui é negativo, né? Menos 2 sobre 3, certo? Prontinho. Os pontos estão estabilizados, já fizemos todos eles, certo? E vamos trabalhar no gráfico. Então, vamos colocar eles aqui. Deixa eu pegar aqui minhas parafernálias para fazer o gráfico. Calma aí, pessoal. Tirar esse aqui daqui. Vai ficar mais fácil voltar aqui e acertar esse aqui, né? Então, vamos achar esses pontinhos. Não achei pontinho ainda nenhum, tá bom? Então, é o que nós vamos achar. Então, vamos colocar no gráfico x1, né? Então, nós temos aqui o 1. Vou deixar ele aqui assim no cantinho, tá bom? Ctrl C, Ctrl.
Vamos colocar aqui menos 1. Então, menos 1. Vou deixar ele bem aqui também, tá bom? O negativo, né? Opa. O x negativo também, então menos 1. Vou deixar ele um pouquinho mais aqui, assim, certo? E o 1 no nosso y. Aí nós temos o zero que já está ali, né? O y2. Então, vamos colocar aqui o y2. Vou colocar ele um pouquinho mais para cima, assim, ó. Certo? E o menos 2/3, né? Esse daqui eu vou ter que jogar ele um pouquinho mais para cá. Para poder colocar ele aqui, tá bom? Então, vai ficar menos 2/3. Vamos colocar ele aqui assim. Esse aqui eu vou ter que dar uma esticada aqui nesses uns aqui. Tá bom? Então, prontinho. Os pontos estão colocados aí. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a ligação dos pontos, ó. Quando o x é 1, então, quando o x é 1, ele está ligado ao menos um y, certo? Então, Ctrl+C, Ctrl+V, vamos fazer aqui a ligaçãozinha, ó, desse ponto, certo? Ó. Então, depois eu passo ali, tá? Aí nós temos o menos 1x ligado ao 1 positivo do y, certo? Então, vamos fazer essa ligaçãozinha aqui. Belezinha, pronto. Então, Jesus amado. Deixa eu trazer ele aqui para fazer umas cópias aqui. Aqui fica mais fácil de pegar. Ali tá. Usar alguns aqui, ó, certo? E colocar esse aqui. Aí eu vou tirando aqui pra gente poder ir trabalhando, tá bom? E aí, nós temos esses dois pontos já foram ligados, né? Então, eu já posso fazer aqui, ó, a ligação de uma reta minha, né? Aqui, ó. Certo? Ó. Ligaçãozinha de uma reta, belezinha. Prontinho. Certo? Ligamos aqui. Agora, nós temos mais um aqui, o 0 e o 2, né? Então, eu tenho um ponto aqui, ó. Ok? E eu tenho esta ligação aqui com o 0, que o ponto, então, está aqui, ó. Certo? Deixa eu pegar aqui a reta para poder fazer essa ligação aqui entre os dois pontos, ó. Isso aqui nós chamamos de ponto de intersecção, né? Na aula de intersecção vocês viram lá. Então, esse encontro aqui é um ponto de intersecção entre eles, né? E prontinho, tá aí colocado o nosso gráfico, certo? Feito o nosso gráfico que ele pediu para fazer, certo? Prontinho, pessoal. Exercícios feitos, né? Essa aula aí foi exatamente para vocês verem as relações, trabalhar com essas relações e ver como o gráfico se comporta, né? Veja que todos os gráficos que nós fizemos foi em reta, não teve parábola, que é aquele, né, que vocês estavam vendo em função quadrática, tá bom? Com cavidade voltada para cima, com cavidade voltada para baixo, né? Então, dentro dessa aula aqui, foi justamente para ver como os gráficos se comportam quando nós trabalhamos em algumas relações, certo? Então, exatamente isso. Se tiver dúvida, leva para a sala de aula, pergunte, tá bom? E aí nós vamos debatendo e vendo qual é a dúvida aqui. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.